Fala galera, muito boa noite. Estamos começando aí mais uma live, né? Aqui o Instagram já tá notificando a galera aí e a gente já vai começar. Deixa eu só adicionar um comentário aqui. Ó, a galera já começando a entrar aí. Se liga, galera. Essa daqui é uma live, ó, a Jéssica entrando aí também. Eu espero que essa live mude e muito a perspectiva de vocês de um atendimento, tá? De atendimento clínico. Por quê? São dicas que eu vou dar, são dicas que eu muitas vezes levei anos para aprender. Algumas delas eu só fui descobrir mais recentemente e eu tô aqui para compartilhar cada uma delas com vocês. O conteúdo é bastante legal, bastante denso. Hoje a gente tem muita coisa. Ó, para vocês verem, eu separei 7 tópicos e dentro de cada tópico tem muita coisa pra gente falar. Então, no comentário fixado aqui, vocês já podem ver um pouquinho do que se trata a nossa live. Eu vou falar pra vocês aonde vocês devem acertar e aonde vocês não devem errar para não perder alunos, tá? Então, galera, quem estiver assistindo aí, manda um joinha no chat aí, se tiver tudo funcionando legal, se o áudio estiver bom, a filmagem. Tem um delayzinho aqui, então vamos esperar a galera responder. Em alguns momentos da live, né, eu vou estar fechando um pouquinho os comentários, tá? Mas isso só para que a gente possa enxergar melhor aqui na live. Mas em determinados momentos eu vou estar abrindo também. E fiquem à vontade para fazer perguntas, gente. Quem me conhece sabe que eu tenho o maior prazer de responder. Respondo sempre com sinceridade, né? Muitas vezes, se eu não souber a resposta, eu vou ser sincero. Se eu for alguma coisa assim muito delicada, eu vou dar a minha opinião, tá? E espero que isso agregue para vocês, beleza? Ó, a Lu entrando aí também. Galera, seguinte, para quem for ficar comigo aqui até o final, eu quero abrir meu coração, tá? Então eu preparei essa live com muito carinho e eu me comprometo a estar com vocês até o final. Eu gostaria que vocês também se comprometessem comigo. Então separa, se você não separou ainda, separa papel e caneta. Vou te dar alguns minutinhos. Separa papel e caneta porque o conteúdo tá top. Vocês não vão se arrepender de assistir isso daqui. Separa papel e caneta. Eu já tô com a minha garrafinha d'água aqui. Para vocês terem uma noção, debaixo do celular aqui tá a minha cola. Ó, é quase um almaço inteiro escrito para a gente não perder nada, não deixar passar nada. Segura que hoje, como dizem os meus amigos aí, bota o capacete que hoje vai vir pedrada forte. Então, galera, seguinte, pra gente ir começando, clica no aviãozinho aí embaixo, chama todos os colegas, todos os profissionais que precisam escutar isso aqui, porque como eu tô falando pra vocês aqui, ó, eu vou revelar pra você aonde você deve acertar. E vou mostrar também aonde muitos erram e aonde você não pode errar, tá? Se você quer ser bem sucedido atendendo pacientes clínicos, quer ter bons resultados e com isso, lógico, se destacar profissionalmente. Ó a Amy dando um tchauzinho, tudo bem, Amy? Galera, é o tempinho de vocês chamar o pessoal aí, tá? Respira fundo, prepara papel e caneta, senta aí, gruda na cadeira que o avião vai decolar agora, hein? Segura, bora, vamos lá. Seguinte, vou desativar um pouquinho os comentários, tá? Por enquanto. Seguinte, ó, vamos lá, para começar. Essa live aqui é uma oportunidade de vocês economizarem tempo e quiçá até dinheiro, né? Porque muita gente paga para ouvir o que vocês vão escutar de graça hoje aqui, tá? Então, prepara. O que você vai aprender aqui são dicas, são coisas que eu aprendi ao longo da carreira. Para quem não sabe, eu tô com 10 anos, 11 anos já de formado, tá? E aqui eu vou compartilhar com vocês só o que dá certo, gente. É só o filé do conhecimento, tá? Então,
se prepara, a gente vai começar e é agora. Ó, primeiro ponto de tudo, antes da gente falar onde você deve acertar, porque onde você acerta é onde você gruda o paciente ali, é onde você laça e não deixa ele escapar. O que eu vou mostrar para vocês primeiro é onde você não pode errar. Gente, infelizmente, muita coisa a gente não aprende na faculdade, tá? E eu tô falando isso de coração aberto. Por quê? Eu fui professor de faculdade, tá? E principalmente o que eu mostrava para os meus alunos são coisas que não são ensinadas pra gente. Quem já é profissional há um pouco mais de tempo, vocês vão entender que na faculdade eles vendem o sonho, tá? E não de maneira ruim. A gente precisa ter sonho, a gente precisa ter metas, grandes objetivos. E todo mundo sai da faculdade achando que vai ser um grande profissional, que as portas vão se abrir para você, todo mundo vai estender tapete vermelho onde você passar. Mas nem sempre é assim. E aqui a gente vai jogar com a verdade e eu vou explicar para vocês aquilo que você não pode errar. Então se liga aí, papel e caneta na mão. Bora lá. Gente, quem trabalha, quem prestou um concurso e passou num concurso, quase sempre já tem estabilidade. Não precisa tanto brigar por conta dos pacientes, não brigar de maneira pejorativa, mas lutar para conquistar novos pacientes, para ter uma clínica cheia, algo do tipo. Mas quem trabalha com atendimentos, seja domiciliar, seja num estúdio de pilates, seja numa academia, numa clínica, você precisa o quê? Ter pacientes sempre. E o segredo para isso é manter os que você tem e não perder os novos, tá? Então, o primeiro ponto que eu vou falar aqui para vocês, onde muita gente erra, tá? Erro de muita gente. E presta atenção até para ver se você não está cometendo esses erros, tá? Isso que eu vou falar aqui, gente, quem me conhece sabe, não é para ofender ninguém, não é para diminuir ninguém. Muitas das coisas aqui, muitas vezes eu preciso melhorar também em certos aspectos, mas o nosso objetivo aqui é nos ajudarmos. Então, vamos lá. Primeiro erro cometido, grave, avaliação. Tá? E errar na avaliação, gente, não é só fazer uma avaliação errada, tá? Eu coloquei alguns pontos aqui, vê se faz sentido para você. Avaliação. Os 4 principais erros, tá? Não saber fazer uma avaliação é o primeiro deles. É um erro, assim, que eu já cometi, né? Espero que vocês talvez não estejam cometendo. Tá? Mas muitas vezes acontece, não saber avaliar corretamente, muitas vezes prejudica de uma maneira que vocês não fazem ideia, assim, o quanto você não só se expõe a um risco profissional, né, mas deixa a desejar como profissional também, enquanto fisioterapeuta ou educador físico. Então, nos 4 pilares, muita gente não sabe avaliar. Um erro que muitas vezes pode ser cometido é não fazer avaliação, tá? Pasmem, existe gente que não avalia. Terceiro, faz mais ou menos, tá? Existe a pessoa que não faz, tem a pessoa que faz e faz errado por ignorância, e tem a pessoa que faz mais ou menos, sabe avaliar melhor, porém faz meia boca. E o quarto, faz errado, tá? Esses são os principais erros de quem avalia de maneira equivocada. E o que acontece? Gente, se vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso aqui logo no primeiro tópico, tá? Como eu falei para vocês, não é para ofender ninguém, tá? Não é para eu me sentir melhor do que ninguém. Estou falando de coração aberto mesmo. Ó, a Regininha entrando aí também, a Rô Marques entrou. Gente, sejam muito bem-vindos à nossa live, tá? Aqui eu estou mostrando os pontos onde você não deve errar com os seus alunos. Então se liga só, porque você pode estar cometendo alguns desses erros, tá? Nesses pontos da avaliação, né? Não saber fazer, não fazer, fazer mais ou menos ou fazer errado, isso pode ser extremamente prejudicial, não só para você, mas muito mais para o seu aluno. Por quê? Pensa comigo, vamos seguir uma linha de raciocínio. Você não avaliou ou fez uma avaliação equivocada. Os seus objetivos
a partir daquela avaliação, eles vão estar corretos? Coloca aí, ó, coloca um joinha para cima, um joinha para baixo. Vocês acham que vai estar correto? A chance de estar errado é grande, tá? E o que acontece? Se você erra no primeiro ponto, gente, dali para frente é difícil consertar, tá? A não ser que você volte no começo, é difícil consertar. E muitas vezes as pessoas acabam errando mesmo. Ó, a Marcinha entrou aí também. Segundo ponto, onde muita gente erra, e aqui eu quero dar umas dicas bem legais para vocês. Aula experimental. Gente, vocês têm ideia do poder que a aula experimental tem? O quanto uma aula experimental bem dada, bem feita, pode, do ponto de vista do seu paciente, cara, pode te colocar no céu ou pode te colocar na terra e até embaixo da terra, tá? A aula experimental, gente, é como se fosse... Imaginem o dia do casamento, é o dia da aula experimental. É a partir dali, aquele primeiro passo tem que ser muito certinho. E muita gente erra por quê? Porque não fecha, tá? E o não fechar muitas vezes tem alguns motivos, tá? E eu vou explicar algum deles aqui. O principal erro que eu percebo, né? Voltando aqui nos pontos onde a gente não pode errar. Tem pessoas que se esquecem que a aula experimental é um processo de venda. Essa é uma das coisas que eu mais falava para os meus alunos e são coisas que a gente não aprende na faculdade. Tem coisas... Deixa eu desativar os comentários aqui, só para deixar eles baixinhos, tá? Tem coisas que a gente não aprende realmente na faculdade. Tem coisas que não são ensinadas na faculdade, tá? Daqui a pouquinho eu abro os comentários para perguntas, tá? E a gente vai interagindo aqui. Quando as pessoas se esquecem que a aula experimental é um processo de venda, ela esquece que... Vou dar meu exemplo. Se eu fecho um aluno e ele vai fechar um pacote de R$300, não é só o primeiro mês. Se eu conseguir trazer aquele aluno e ele fechar comigo e ele passar um ano treinando comigo, fazendo pilates comigo, num pacote de R$300, no passar dos 12 meses, vocês têm noção de que ele vai deixar na sua mão 300 vezes 12 dá? 3 vezes 4, 12... Gente, dá R$3.600, tá? No prazo de 12 meses. Vocês têm noção do que é isso? A pessoa está comprometendo com você ali naquele momento, do orçamento dela, R$3.600. E você muitas vezes, né? Eu digo vocês, eu digo nós, tá? Isso para mim também. Muitas vezes a gente deixa a chance passar. Muitas vezes, quem aqui nunca deu uma aula experimental ou atendeu um paciente ou avaliou, né? E aí na hora que falou o preço, falou como funcionava, você sente como se a oportunidade escorresse pelos dedos ali, como se fosse água escorrendo pelos dedos aqui. Já aconteceu isso com algum de vocês? Gente, se já aconteceu, dá um joinha assim, ó. Se já aconteceu isso com você. Comigo aconteceu muitas vezes. Graças a Deus hoje não acontece mais, né? Pode acontecer? Pode. Mas eu nunca transfiro a responsabilidade para o aluno. Muitas vezes fui eu quem errei em algum dos pontos da aula experimental e deixei escapar. Ontem eu recebi uma mensagem muito legal de uma aluna minha, que ela estava falando o seguinte: Misa, obrigado pelas dicas. Ela foi dar... só para mostrar para vocês. Se ela estiver no grupo dos alunos, depois ela vai falar com ela. Ela tinha que dar uma aula experimental e ela entrou num estúdio que já estava funcionando. E cara, na hora que ela entrou, a dona do estúdio colocou 2 alunas para fazer com ela e as 2 alunas faziam aula avançada. Cara, imagina o desespero, imagina você. Nunca atendeu com Pilates. Fez a formação, entregou o currículo e aí quando você vai dar a sua primeira aula,
De cara, duas alunas avançadas. Misa, pelo amor de Deus, me salva. Foi o que ela falou. E aí eu perguntei, né, o que estava acontecendo, o que ela precisava. E aí ela falou, ó, a proprietária do estúdio falou que eu vou dar aula para duas alunas de bate pronto. E falou assim, ó, são duas alunas que fazem pilates avançado. E o que ela falou para mim foi o seguinte: como que eu vou dar aula para ela se tem muitos exercícios que nem eu consigo executar, nem eu consigo demonstrar? E essa era a dúvida dela. Gente, ó, vou dar a resposta aqui para vocês do que eu falei para ela. Mas antes disso, clica aqui no aviãozinho, convida pelo menos duas pessoas. Convida, vamos lá, vou esperar vocês. 2 profissionais para assistir isso aqui, porque esse conteúdo aqui, essas dicas aqui vale ouro, cara. Sério. Gente, as dicas que eu passo aqui para vocês, assim, são macetes que eu vou aprendendo. Muitas vezes aprendo com quem trabalha comigo, muitas vezes aprendo com outros profissionais, aprendo em grupo de WhatsApp, conversando com pessoas que têm as mesmas dificuldades que eu e que muitas vezes têm a mesma dificuldade que você, tá? Então bora lá, voltando para a história da... Quase que eu falo o nome agora, hein? Gente, voltando aqui, o que aconteceu? Ela deu a aula para as duas alunas e sabe o que ela escutou de comentário? Sem brincadeira. Ela deu a aula e ela falou para as meninas que ela estava começando, né? Isso foi a primeira dica que eu dei para ela. Falei, ó, explica que você está começando. Isso muitas vezes ajuda, faz com que a pessoa tenha empatia e vai se colocar no seu lugar, né? E ela falou para as meninas que estavam começando, e a hora que ela terminou, as duas falaram assim para ela: nossa, fulana, de verdade, não parece que você está começando hoje. Parece que você já tem anos de prática. E sabe o que foi o macete que eu passei para ela? Gente, coisa simples assim. Primeiro, seja autêntica, né? Então, você vai falar para elas que você está começando e que você vai fazer o seu melhor por ela. Quando a gente se propõe a fazer o melhor pelas pessoas que estão ali com a gente, é igual eu aqui com vocês. Quando eu me proponho a entregar aqui tudo que eu sei, né, sem reserva, gente, a pessoa automaticamente ela se abre, né? Ela abre o coração para receber, né? Quando a gente é sincero. E o primeiro ponto foi esse, ser autêntica. E o segundo foi que eu dei 3 dicas simples para ela. Olha como vai parecer bobo. Eu falei, ó, você pode fazer, para deixar uma aula avançada, você vai usar exercícios simples que você consiga demonstrar. E para deixar essa aula avançada, combina 2 ou 3 exercícios em sequência, tá? Então você vai pegar um bloco, um exercício de perna, um de abdômen e um de membro superior. Fazendo isso, você deixa 0 de intervalo, sai de um, vai para o outro. Ela conseguiu tornar uma aula que era simples em uma aula avançada. O segundo ponto foi, diminua os intervalos, né? Então ela combinou 3 exercícios. O outro foi, use pouco intervalo, então você junta os exercícios. E cara, pasmem, ela conseguiu transformar uma aula simples numa aula avançada. Lógico que ela teve mérito, teve o esforço dela, porém, com dicas simples, ela conseguiu um resultado extraordinário. Gente, pra mim, a hora que ela falou, eu vou printar e vou postar depois nos stories pra vocês verem. A hora que ela falou, eu vibro de felicidade com os meus alunos, porque isso, você dá uma primeira aula, uma aula teste, você tá mega nervoso e você receber um elogio desse, faz toda a diferença. E as dicas que vocês vão aprender aqui, isso, as 2 que eu passei de não errar, da onde não errar, gente, são só 2 das 7 aqui para você começar a o quê? A ser elogiado pelos seus clientes. Repito, eu falo do que acontece comigo, gente, para tentar ser o mais sincero com vocês possível. Não é situação hipotética, não é coisas que eu ouço ou de outra pessoa, ou que eu imagino, não. Eu falo o que acontece comigo. Eu recebi um áudio
na semana passada de um cliente que eu atendi e ele já tinha feito Pilates. Ele veio para mim, tá? Porque um pouco do histórico dele. Vou relatar o caso clínico. Se liga, presta atenção e me acompanha. Vê se sem brincadeira, na ficha de avaliação dele atrás, eu falei, fulano é um homem de 33 anos, tá? Eu vou fazer aqui uma linha cronológica para eu seguir mais ou menos a linha de raciocínio. Não quero me perder e isso vai me ajudar um pouquinho. Para ter noção, os exames dele é um calhamaço assim, ó, de ressonância, ultrassom, tomografia computadorizada. E ó, ele teve 2013 a primeira ruptura de LCA. Teve ruptura, fez cirurgia retirando o tendão poplíteo, fez o primeiro enxerto, beleza, sarou. Em 2015 começou a desenvolver uma pubalgia. Começou a fazer pilates, não tratava, foi piorando, teve que procurar fisioterapia de reabilitação mesmo e nada resolvia. O que aconteceu? Foi no médico, aí ele fez uma ressonância e alguns exames, né? E descobriram que a pubalgia dele era secundária a um impacto femoroacetabular que ele estava tendo no quadril direito. A ruptura de LCA tinha sido no esquerdo. Então ele teve a ruptura de LCA, aí pouco tempo depois ele desenvolveu uma pubalgia. Depois dessa pubalgia ela não melhorava, era por conta de um impacto femoroacetabular. E ele fez a raspagem do quadril, melhorou a questão da pubalgia. E aí ele voltou a jogar bola, né? E o que aconteceu? Um dia ele machucou, ele escorregou na casa dele e machucou o joelho direito. Agora, que não era o operado, teve uma lesão de um beliscamento do menisco e já tinha feito pilates, já tinha feito fisioterapia. E quando ele chegou pra mim, eu falei, cara, é bucha. Eu até brinquei, o físio, vou abrir os comentários aqui, tá, gente? Quando ele me indicou, o Juninho, o Júnior é o fisioterapeuta da clínica onde eu trabalho. E quando o Júnior indicou o paciente, a gente brinca assim, ó, bola redonda ninguém joga pra gente, só joga fogueira. E o que isso quer dizer? Ninguém manda o paciente bonitinho, que tá perfeito. Ó, Miss, esse aqui você só vai alongar e vai ser simples, vai ser sussa. Ele manda também, né? Mas quando vem bucha assim, a gente já sabe que o fumo é um pouco mais embaixo. E coloca aqui nos comentários. Já aconteceu com você de vir um paciente e na hora que você está conversando com ele, você perceber que ali o buraco é mais embaixo? Que ali você vai ter que falar, Senhor, meu Deus, por que na minha mão? Já aconteceu com algum de vocês? Manda o joinha aqui se já aconteceu. Pegar caso complicado, tá? Caso complexo, como esse. Manda aí que eu já vou seguir com vocês e vou falar o que eu fiz, aonde que foi que eu ganhei esse paciente, tá? Ó, galera, tudo comentando. Isso já aconteceu comigo, tá? Hoje eu já estou um pouco mais calejado. Mas o que acontece? Quando esse aluno veio para mim, eu já sabia que era bucha. E eu falei, deixa, manda. Hoje eu já tenho um pouquinho mais de coragem para assumir um caso desse, né? Mas o segredo, o que me fez ganhar esse paciente, agora eu vou desativar os comentários para vocês prestarem bastante atenção em mim. E marca essa frase aqui, ó. Prepara. Estão preparados? Tá com papel e caneta aí? Lembra que eu falei para vocês que aula experimental é um processo de venda? Mostre o que você quer que ele veja. Anota. Faz sentido para vocês essa frase? Mostre o que você quer que ele veja.
Gente, na hora que eu tava avaliando ele, conversando, né? Eu tava fazendo a avaliação, fiz a postural, né? E aí, depois da postural, fiz alguns testes funcionais, identifiquei lá redução da mobilidade de quadril, redução da mobilidade de tornozelo. Ele tem um joelho bem varo, tá? E o que acontece? Esse ponto de mostrar o que quer que ele veja, por dúvida, né? Ele tem um calhamaço desse tamanho de exame, não ia dar para eu olhar tudo ali. Eu falei, vamos traçar uma linha cronológica, né? De todas as suas lesões. Então foi, primeiro a ruptura do LCA, depois teve a pubalgia, depois impacto femoroacetabular, machucou o joelho esquerdo. E hoje ele me procura por conta de uma condromalácia, tá? Ele bilateral. E quando eu tracei a linha A, ele falou, ei, Misael, hein? Que você pegou aí, hein? Que rolo que você foi entrar? E, gente, eu não fiquei nervoso, não fiquei ansioso, mas eu gostei muito da abertura que ele me deu. Por quê? Porque aí eu falei pra ele, ó, eu já sei o que a gente vai fazer e eu vou explicar pra você como vai ser o nosso processo. O que aconteceu? Eu tinha feito a avaliação dele e ele sabe que ele tem um joelho bem varo e alguns médicos já até falaram pra ele que por conta esse varo é secundário, né, a postura, porém ele gera algumas coisas, como pode ter sido a razão do impacto femoroacetabular, como pode ser a razão da condromalácia agora. Com 30 anos nas costas, eu não vou corrigir a condromalácia dele, tá, gente? A cartilagem não vai crescer do zero ali, mas estabilizar o movimento da patela, proporcionar estabilidade para a articulação do joelho, que a gente sabe que segundo o conceito joint by joint, a necessidade primária do joelho é a estabilidade. Se eu proporcionar estabilidade para o joelho dele, ele ia melhorar. E aí eu expliquei isso para ele. E eu falei, ó, é nisso aqui que a gente vai trabalhar, tá? A gente vai focar nisso daqui. E nisso já tinha sobrado só 30 minutos da minha aula experimental. O que eu resolvi fazer? Falei, ó, eu vou trabalhar com esse cara e ele vai falar, a hora que terminar a aula, ele vai falar, uau, que aula foi essa? Esse foi meu objetivo. A hora que ele me deu a abertura, eu falei, ó, eu vou mostrar o que eu quero que ele veja. Mostre o que você quer que ele veja. Por quê? Dentro desse processo de venda, vocês vão entender o lance. Quando você mostra o que você quer que ele veja, aquilo dispara dentro da cabeça dele. Pô, isso é um problema. Eu preciso corrigir esse problema. Começa a te cutucar. Imagina. Pensa um exemplo ridículo. Se você vai num dentista, né, fazer uma limpeza simples, e o seu dentista fala, ó, você está com uma cárie aqui no fundo. Essa cárie está do tamanho de uma panela. Se você deixar ela crescer um tiquinho mais, você vai perder esse dente. Ó, já está em contato com a raiz. O que você vai pensar? Eu vou abrir os comentários aqui. Gente, você não vai querer uma solução imediata para o seu problema? Se você está com um problema desse tamanho na mão, você não vai querer resolver esse problema? Se fosse eu, nesse caso, eu ia falar, dentista, doutor, reserva o primeiro horário que o senhor tiver aí para operar que eu vou fazer, preciso fazer. Por quê? Senso de urgência. E quando você mostra o que você quer que ele veja, se liga nisso. Se liga que isso é uma chave que... Quando você mostra o que você quer que ele veja, gente, você não precisa vender. Você não precisa oferecer. O que você vai precisar fazer, de verdade, vou falar baixinho aqui para vocês. Sabe o que é? Você vai pegar a solução e vai colocar assim na frente dele, ó. Simples. Sabe o caso que eu acabei de dar para vocês do dentista? Pô, você vai lá para fazer uma limpeza, ele fala, Misael, ó, seu dente, um da frente aqui, ó, um canino, pô, tá com cárie. Essa cárie tá do tamanho de uma panela, tá grande assim, ó. Ela tá um cisquinho de encostar na raiz.
Nossa, doutor, mas isso é grave? Se encostar na raiz, o que eu vou ter que fazer? Canal? Não, se encostar na raiz, você vai ter que tirar esse dente. Tirar um dente da frente. Imagina. E aí gente, eu iria falar no caso, falar, ó, marca o primeiro horário que você tiver aí pra mim, pelo amor de Deus. Né? Quanto tempo você acha que eu tenho? Ah, você tem, não sei, faz tempo que você tem essa cara, você sabe? Você nem tinha noção disso. O que você vai falar? Nossa, não sei quando surgiu. Então eu preciso resolver rápido. E se ele falar pra você assim, ó, te oferecer a solução desse jeito, ó. Misael, eu tenho um horário para amanhã. Amanhã a agenda vagou porque um paciente precisou desmarcar. E eu vou ter um horário livre. Eu vou estar com a manhã livre. Ah, e quanto custa, doutor? Ó, é um precinho assim, ó. Sabe aquele melzinho na chupeta que você precisava para te convencer? Eu quero que vocês coloquem aí no comentário. Você aceitaria ou não? Manda um joinha para cima ou para baixo. Se você acha que você não, como que eu posso dizer? Se você aceitaria a proposta, sim ou não? Tem um delayzinho, vou esperar vocês responderem aí. Gente, foi o que eu fiz com o meu aluno e foi o que deu certo. Quando você dimensiona o tamanho do problema, fala assim, ó, doutor, que tamanho que é o meu problema? É desse, cara. Seu problema é desse tamanho. Não é uma coisa simples, é grave, cara. Nossa, o que vai acontecer? Ele me procurou porque ele queria continuar jogando bola, mas todo dia ele trabalha em obra, né? Ele é engenheiro. E toda vez, quando ele jogava, no outro dia ele ficava ruim do joelho e pra obra tava ruim, sofria. Falei, cara, se você não cuidar, olha as lesões todas que você já teve. Se você não resolver agora, você tem 33 anos. Quanto tempo você acha que leva até você precisar fazer uma artroplastia bilateral? Né? Gente, é batata. Aí eu parti para a aula. Olha, o segredo. Lembra que eu falei que vocês precisam colocar a solução assim? Se você colocar a solução na frente da pessoa, a pessoa agarra. Falei, ó, vou dar a melhor aula de Pilates que esse cara já fez. E o que eu precisei, assim como o caso da aluna que deu uma aula avançada sem nunca ter dado uma aula avançada antes para 2 alunas e foi elogiada no final, sabe o que eu fiz? O básico que funciona. E o que foi? Eu foquei, gente. Falei, ó, eu preciso mostrar para esse cara que eu sou o cara certo para trabalhar o joelho dele. Eu coloquei, para relatar a aula simples, né? Não coloquei ele para agachar no primeiro momento, tá? Mas eu usei isometria para trabalhar adutores. Trabalhei complexo posterolateral, que são os isquiotibiais e glúteos. Trabalhei quadríceps, muita isometria, mas com exercícios bons. E ele sentiu que estava trabalhando realmente a musculatura ali, que é responsável por dar estabilidade para o joelho dele. E eu falei, ó, o fortalecimento dessa musculatura é o que vai estabilizar o seu joelho. Lógico, a gente vai precisar melhorar a mobilidade de quadril, mobilidade de tornozelo, mas de início é esse o foco. O que eu fiz com a solução? Coloquei na frente dele. Gente, são coisas simples, sacadas simples, e que se você seguir, não tem erro. Então eu espero que vocês tenham marcado aí, tá? Vou fazer uma pequena pausa aqui, a gente vai pular pro próximo tópico, tá? Mas antes disso, eu quero que cada um de vocês, ó, clica nesse aviãozinho aqui e convida um profissional para assistir essa live. Tem gente que precisa escutar essas dicas. Quando a gente compartilha, gente, assim como eu me comprometi a compartilhar aqui com vocês, se eu revelar todos os meus segredos, isso não me torna um pior profissional. A vela, quando ela cede, quando você usa uma vela para acender uma outra vela, a luz aumenta. Mas o fogo da primeira vela não apaga. Olha que curioso isso.
você ganha mais luz. E a primeira vela não tem a vida dela não vai ser encurtada porque ela cedeu fogo para outra vela. Quando a gente compartilha, a gente cresce. Ó, deixa eu ler o comentário aqui da Andressa. Você é fera, usei todas as suas dicas e a aula foi incrível. O aluno, né, saiu satisfeito e eu fiquei muito feliz e aliviada. Amanhã tem mais e a aula dela tá montada com as suas dicas. Show, Andressa! Você é fera. Gente, a aluna foi a Andressa, tá? E é prazeroso ver quando os alunos têm resultados desse tipo, tá? Para mim, enche o meu coração de orgulho e de alegria de poder compartilhar. E é como eu falei para vocês, quando a gente compartilha, a coisa cresce, né? Nós crescemos. Então, clica no aviãozinho aqui, convida o profissional que precisa assistir essa live, porque tá imperdível, gente. Separei 500 ml de água, já bebi quase a garrafa toda. O próximo tópico é dentro dos erros que você não pode cometer. Errar na conduta, tá? E aqui eu quero ser bem sucinto. O que é o errar na conduta? Lembra que você precisa colocar a solução na frente dele. Se você dimensionar o problema, mostrar a realidade ali para ele e fizer assim com o problema, assim com a solução. Ele tem um problema desse tamanho. Você faz assim com a solução. Ele vai comprar. Só que muitas vezes as pessoas erram na conduta. O profissional muitas vezes erra na conduta. O que acontece? Lembra que eu falei que eu vou dar a melhor aula de Pilates que esse cara já teve? O que eu fiz? Eu precisei acertar muito na conduta, ser muito preciso. E você ir direto ao ponto, ir direto no foco, não é inventar um monte de coisa não. É usar o básico que funciona. E aqui espero ajudar vocês nesse básico que funciona. Se liga. O que eu expliquei para ele o que eu ia fazer e o porquê que eu estava fazendo. Isso dentro da cabeça dele. Pô, essa é a solução que eu preciso. A hora que eu termino a aula, eu nem preciso perguntar, e aí, vamos fechar? Gente, às vezes é quase... Para vocês terem noção, ele me perguntou, quando você consegue fazer isso de maneira quase que orquestrada, ele me perguntou, Misael, quase sempre eu recebo essa pergunta, e quantas vezes você acha que é interessante eu fazer? Gente, não tem coisa melhor do que receber essa pergunta, tá? Por quê? É ele colocando a bola na marca do pênalti ali, ó. É um pênalti quase que sem goleiro, tá? E lógico, eu sempre sou sincero, né? Se a pessoa já faz, vamos supor, treina 5 vezes na semana, eu não vou querer colocar Pilates 3 vezes porque eu sei que vai ser excesso de volume de treinamento. Mas se a pessoa não faz nada, é interessante que ela faça no mínimo 2. E a pessoa, na verdade, ela está colocando na sua mão, né? A chance está na sua mão a partir disso, tá? Então, foi isso que aconteceu, para relatar brevemente. Mas eu acertei na parte da avaliação e eu consegui acertar na conduta. A parte da conduta, se liga, existe uma regra e é interessante que vocês marquem. Eu vou falar a frase e eu quero que vocês anotem aí, tá? Não tá com papel e caneta? Você tá dormindo. Tá dormindo. Pega papel e caneta para anotar isso daqui. Existe uma regra, na verdade uma lei, né, uma teoria, que chama-se Lei de Pareto. Essa lei de Pareto, o Pareto não é tão importante, mas a regra dele sim. Ela é a regra que a gente chama de 80-20. Se você colocar no Google, ou melhor do que o Google, coloca no YouTube depois que acabar essa live. Regra dos 80-20, ou regra de Pareto. Se escreve do jeito que se fala mesmo, P-A-R-E-T-O. Ela fala assim, ó, 80% dos resultados são causados por 20% das ações. Ou melhor, vou colocar melhor essa frase para vocês. 20% das ações são responsáveis por 80%
dos resultados. Vou explicar um pouquinho brevemente. Gente, de tudo que você fizer, existe o 20% mais importante. Existe sim. Na aula existe a parte específica que é a mais importante. E esses 20% mais importantes são responsáveis por 80% do resultado. É uma margem muito grande. E isso funciona para tudo, seja no atendimento, seja para investimentos, tá? Seja para onde você gasta a sua energia. 20% das ações são responsáveis por 80% dos resultados. E isso não sou eu quem falo, tá? É a lei de Pareto que está aí desde a Grécia Antiga e até hoje. O pessoal usa, seja no mundo dos investimentos, desenvolvimento pessoal e num monte de outras coisas, tá? Então, se você conseguir acertar os 20%, 80% do resultado está garantido. Essa que é a magia do negócio. Você precisa, a conduta é isso, é saber acertar isso daí. Então, sempre que você pensar, fica aqui comigo, ó, não desgruda aqui agora, ó. Vou entrar dentro do celular agora. Pegou um caso cabeludo, pegou um caso difícil. Você precisa, primeira coisa que você vai pensar, vai fazer uma baita de uma avaliação. Segundo, pensa. Quais são os 20% que vão me trazer, os 20% que vão me trazer 80% de resultado? De toda a sua terapia, 20% tem uma parte ali, uma parcelinha que é mais importante. Ali você não pode errar, ali você tem que ser milimétrico, tá? E faz isso mostrando para o seu aluno. É como se você pegasse a solução e coloca na cara dele, né? Gente, isso... E ó, uma das coisas que eu tenho para falar, vamos trocar a página. Esse aluno, ele mandou um áudio pro físio de 1 minuto, de mais de 1 minuto, falando: Juninho, cara, eu gostei demais, eu fiz a aula, foi top, eu gostei, é o que eu preciso, eu sinto que eu vou melhorar. Ele falou assim, ó, teve coisas que eu fiz, teve músculos que eu trabalhei que eu nem sabia que tinha. E isso é comum a gente escutar no Pilates. Mas o interessante é que ele já tinha feito Pilates outras vezes. E o que ele... Só que no outro lugar onde ele fez, né? Ele fez por outras coisas e acabou não tendo resultado. E ele falou assim, pô, é bem diferente da onde eu fazia. Eu gostei do menino. Gente, quando eu falo isso, não é pra me gabar de qualquer coisa, tá? Quando eu compartilho isso com vocês, vou ativar novamente os comentários aqui, é porque eu quero que vocês escutem isso. Gente, realização profissional é uma coisa que não tem dinheiro que pague. Dinheiro é bom? É. Mas realizar-se profissionalmente não tem preço, tá? E você precisa encantar o seu cliente. E para isso que nós estamos aqui. E se liga só, vamos para a segunda metade da nossa live que o tempo está avançando, gente. Primeiro ponto foi aonde vocês não devem errar, tá? E agora o ponto, agora é a cerejinha do bolo, é aonde vocês devem acertar. Aonde você deve acertar? Alguns pontos vocês já vão saber, tá? Mas eu tenho certeza que muita coisa que vai agregar para vocês. Que é onde você vai conseguir, sem pedir nada, conseguir arrancar o elogio do seu aluno, do seu cliente. A pessoa fazer a aula com você e depois da aula ela fala, meu, que aula que eu tive. Cara, que ser humano incrível que é meu professor. Cara, esse cara é fera, esse cara é monstro, esse cara é top. Minha professora, minha fisioterapeuta, meu personal, minha fisioterapeuta é a melhor. Cara, ele vai chegar em casa e vai falar assim para a esposa, cara, eu fiz uma aula de Pilates hoje e o cara é fera. Eu fiz uma sessão de físio hoje e a menina que me atendeu, cara, foi a melhor fisioterapeuta que eu já passei na mão, assim. Por quem eu já passei.
Gente, estão conseguindo me acompanhar? Espero, tô indo muito rápido? Responde aí no comentário para mim rapidinho. Ó, vamos seguir então. Presta atenção, se prepara. Agora vai começar. Agora é a parte. Assim, tudo é importante? Mas isso aqui é um segredo. Não é segredo, mas eu vou revelar para vocês coisas que vão colocar o seu atendimento em outro nível. Existe os profissionais comuns que estão aqui e existe os profissionais que conseguem chegar aqui e tem uns que chegam lá em cima. Eu quero que vocês cheguem lá. Quem vai chegar? Coloca um joinha aqui no comentário. Quem está disposto a chegar? Do que eu estou falando aqui é um preço alto a se pagar, gente, para conseguir esse tipo de coisa, para se atingir isso. Não é. Não é. Então vamos lá, tá ótimo, vamos seguindo então. Primeiro ponto, se liga lá. Se você não tá com papel e caneta, antes disso vou dar um recado importante. Na semana que vem, dia 28, hoje é dia 21, daqui a exatos 7 dias, eu vou estar separando uma aula mais top do que essa. Gente, se essa aqui eu preparei com todo o carinho do mundo, a próxima tá fenomenal, tá? A aula da semana que vem, vai ser uma aula ao vivo. Eu não quero falar porque eu vou começar a divulgar só amanhã, mas prepara que vai estar top. Então fica comigo aqui que a gente tem não muito tempo, mas um conteúdo muito denso para vocês pegarem aqui. Se liga, bora lá. Vou desativar os comentários e agora segura a cadeira, coloca o cinto de segurança aí que vai ser turbulento, hein? Bora! Aonde você deve acertar? Primeiro ponto. Torne o seu aluno parte do processo. Anota essa frase. Escreve com letra grande. Tá anotando? Vou esperar vocês escreverem aí. E eu vou explicar para vocês o quão importante isso é. Torne o seu aluno parte do processo. Gente, quando você recebe o aluno, ele é o protagonista, tá? Então, ele é o foco da coisa. Por mais que a gente queira receber um elogio, por mais que a gente queira ser visto como um mega profissional, tá? A gente tem que entender que muitas vezes a gente é o técnico de fora do campo e o aluno é o jogador em campo. O aluno é o Neymar, tá? Então, para que vocês entendam bem, seja qualquer técnico do mundo, ele é o jogador é o técnico que vai transformar o Neymar no melhor do mundo. O treinador pode ajudar, mas não é ele que vai. E essa é a magia de conseguir colocar o seu aluno no centro do negócio, tá? Aqui, o que rola? Transferência de responsabilidade. Anota aí. Coloca um asterisco assim, ó, puxa uma seta. Se estiver fazendo com grifa texto, grifa aí. Transferência de responsabilidade. Isso é mega, mega, mega importante, tá? Por quê? Quando você faz isso, pega lá desde o começo da nossa aula. Quando nós começamos, a gente fez uma avaliação. E aí a gente mostrou o que a gente quer que ele veja. A gente vai mostrar uma solução. Só que ele tem que estar ciente de que a responsabilidade é dele. Por quê? Porque você criou expectativa, você mostrou como alcançar essa expectativa, e agora você fala assim, tudo bem, mas quem vai alcançar a expectativa é você. Eu vou ajudar você, tá? Eu não vou fazer por você, o que são coisas completamente diferentes.
Dá para entender mais ou menos? Ou dá para entender bem? Quero que vocês entendam bem. Essa transferência de responsabilidade faz com que, e eu vou te mostrar, vou dar ferramentas para vocês de como isso acontece, tá? Essa transferência de responsabilidade faz o seguinte: ele tá com o melhor profissional na mão, ele tem o melhor método à disposição dele, só que a responsabilidade de melhorar é dele. E se isso te ajuda e muito, porque vamos dar um exemplo de que ele não tenha resultados. Pior caso, catástrofe, ele piore. Gente, minha esposa, vou compartilhar aqui com vocês, a Jéssica, ela trabalha com estética e eles fazem, na clínica onde ela trabalha, eles fazem antes e depois, eles atendem as pessoas lá, ela vende os pacotes e tal, só que ela é muito clara no ponto de transferir a responsabilidade para a pessoa, para o cliente que está comprando. E isso faz com que vocês, quem já faz isso, mesmo que instintivamente, né, já consegue deixar isso claro, já deve ter escutado essa frase aqui, ó. Então, não deu certo, mas eu sei o porquê não deu certo. Foi porque eu fiz tal coisa. Vou abrir os comentários aqui, ó. Já escutaram esse tipo de comentário? Escreve assim, ó, escutei. Se você já escutou, escreve escutei. Se você já escutou isso de aluno. O que acontece? Quando você... Boa noite, Cris. Seja muito bem-vindo, irmão. Ó, o Denner da Mustache aí, o monstro também. Cara, seguinte. Quando você, voltando ao foco aqui, quando você transfere essa responsabilidade para ele se vê como o protagonista do negócio, vai acontecer que, se ele errar, ele vai saber que foi ele quem errou. Vamos supor, se algo der errado e o que aconteceu foi por conta dele, e nisso vou até partilhar o que já aconteceu comigo, ele vai saber que foi ele, tá? Isso já corta assim, ó, 50% da chance dele falar o seguinte: ah, eu fiz com o Misael e não deu certo. Ah, eu fui fazer pilates e não deu certo. Já aconteceu comigo. Eu tive um aluno, certa vez, hoje ele não é mais meu aluno, né? Ele era um rapaz novo, tá? Ele era um médico psiquiatra e ele tinha, para vocês terem uma noção, 1,90 m, mais de 130 quilos, tá? Obeso. E ele tinha hérnia em 3 níveis da coluna lombar. Já tinha... Ó, a Márcia já escutou e também já falou isso. Ele tinha 3 hérnias. E o que acontecia? Ele estava sofrendo bastante. Chegou ao ponto dele fazer uma cirurgia. Ele fez uma artrodese. E ele veio para o Pilates, porque mesmo depois da cirurgia, ele ainda estava com dor. E aí o médico que tinha operado falou... não vou dizer o nome dele aqui, mas... Ô fulano, você vai precisar fazer alguma coisa. Do jeito que tá, não dá. E ele veio fazer Pilates comigo. Gente, segui todo o protocolo, foi bonitinho. E o que aconteceu? A gente começou os atendimentos e é bom quando a gente tem resultado. É muito bom, é top. Só que ele tinha 3 filhos, né? Eram crianças pequenas e ele já estava melhorando muito. Gente, foi um resultado assim que eu fiquei... eu falei, cara, é um dos melhores resultados que eu já tinha tido, tá? Depois de uma artrodese enorme, eu acho que a artrodese pegava quase 6 vértebras e não me lembro, tá? Mas ele já estava bem, estava sem dor, já tinha melhorado muito a questão da mobilidade, embora ainda fosse grandão, né? Ele já estava conseguindo fazer muitas coisas. E o que aconteceu? Ele, num fim de semana, estava bem, inventou de brincar com as crianças.
tá? Entrou na piscina, brincou lá de lutinha e o que aconteceu? Ficou ruim, piorou. Grave. Teve que fazer uma... Para vocês terem noção, o caso dele era tão delicado que ele teve que fazer uma descompressão de emergência. Eu não sei se extruiu a hérnia, né? O que aconteceu? Quando ele falou comigo, eu assumi uma parte da responsabilidade, né? Uma parte da culpa. Por quê? Eu orientei ele que ele tinha que ter cuidado. Porém, ele teve resultados tão bons que ele achou que já estava zero bala, né? Já era um garoto de 10 anos atrás. E o que aconteceu foi que ele falou: Misa, eu tô mal, eu tive que fazer uma descompressão de emergência, aconteceu isso, ele me mandou mensagem no domingo à noite. E ia fazendo na segunda de manhã. Eu falei, cara, nossa, mas o que aconteceu? Foi da aula, porque a gente tinha feito aula na quinta. E aí ele falou, não, cara, a aula não tem o que falar. Foi top, mas eu tava bem, só que eu abusei. Eu fui brincar com as crianças na piscina, acabei exagerando. E numa dessa, acabou acontecendo o pior, né? Ele teve que passar pela cirurgia, passou, depois teve que fazer reabilitação por um tempão e tal. Hoje ele já não é mais meu aluno, mas eu tive algum contato com ele depois disso. Porém, o lance que eu falei para vocês da transferência de responsabilidade, ele sabia que ele tinha cometido uma falha. E o que você pode fazer? Como que eu transfiro essa responsabilidade para o aluno? Tá? Você que está aqui comigo na live, se liga. Da seguinte maneira, são alguns passos simples, tá? Primeira coisa, eu falo para ele que eu vou ajudar ele no processo de melhora, porém eu preciso que ele me ajude. Tá? Eu falo que ele é o responsável pela melhora dele. Por quê? Os argumentos que eu uso. Você vem comigo uma vez na semana, 2 ou 3 no máximo, tá? Se você vem comigo 2 vezes na semana, a sua semana ela tem 7 dias e cada dia tem 24 horas e eu vou atender você por 2 horas. Eu preciso que você me ajude nas outras 23 horas do seu dia. E aí eu oriento o que ele pode e o que ele não pode fazer. Ou muitas vezes eu tomo cuidado às vezes de falar que ele não pode fazer. Eu falo assim, que você deve fazer, mas com cuidado. Ou se puder evitar, evite. Tá? E aí é o primeiro ponto onde eu coloco a responsabilidade para ele. Isso aqui você tem que tomar cuidado. Tá? Se você fizer, você compromete o que eu estou fazendo aqui. Tá? Você compromete o seu resultado. Primeiro ponto. Segundo, muitas vezes é prescrever alguns exercícios. Vixe, a cachorra aqui tá doida, hein? Muitas vezes é prescrever alguns exercícios que ele possa fazer em casa. Principalmente pacientes clínicos precisam de prescrição, tá? Lógico que você não vai colocar nada mega avançado, porém vamos dar um exemplo de um aluno que tenha uma hérnia lombar ou tenha protusões seguidas. Ó o David entrando aí, seja bem-vindo, David. Você é fera, irmão. Gente, se você não prescreve, você deixa o aluno muito solto. Mas quando você coloca para ele, você fala, é 50-50 a nossa relação aqui. Eu vou fazer com você quando você está comigo. E da aula que a gente faz, geralmente eu separo 2, 3 exercícios, né? Lembra daqueles 20%? Esses 3 exercícios, eu falo, esse aqui é um exercício que eu quero que você faça todo dia que você acordar. Todo dia quando você acordar, né? Não é todo dia que você acordar. Todo dia, quando você acordar, eu quero que você faça esses exercícios. Tá bom? Tá bom. Na próxima aula eu vou perguntar, e aí, tudo bem? Como ficou depois da última aula? Fiquei bem. E aí, conseguiu fazer os exercícios em casa? Se ele fez, ótimo, top, maravilha. Se ele não fez, ele sabe que ele está em falta com o resultado dele, com o resultado que ele espera, com o nosso processo de reabilitação, tá? Então isso é muito importante. Orientar e prescrever, tá? E coisas simples. São exercícios que você vai passar na aula, separa 3 que vão te ajudar bastante, que se encaixam dentro daqueles 20% e prescreve para ele. Ensina da maneira correta
e passa, beleza? Primeiro ponto esse. Outra coisa que vai te ajudar, além de transferir a responsabilidade para ele, agora é a hora boa, gente. É o que? Mostrar o resultado. Olha o comentário do Cris aqui, ó. Às vezes o aluno não sabe e não entende a gravidade ou magnitude do momento em que ele se encontra. Nesse sentido é bom esclarecer, deixando o jogo bem aberto com o aluno paciente. Cara, perfeito essa colocação, Cris. É exatamente isso. É a gente mostrar para ele, dimensionar para ele a situação em que ele se encontra. A gente oferece a solução, porém a gente coloca a solução, mas o resultado depende dele. E isso faz com que você seja responsável por 50% e os outros 50% com certeza é ele, tá? Vamos seguindo lá. Os pontos onde você deve acertar se você quer ser um profissional diferenciado, se você quer ser o brabo naquilo que você faz. Vou desativar os comentários, tá? Só um segundinho aqui pra gente seguir, porque esse ponto aqui é um dos mais importantes. Mostrar o resultado. Lembra na avaliação, né, quando a gente estava falando ali, que você vai demonstrar para o seu paciente aquilo que você quer que ele veja? Você vai demonstrar aquilo que você quer que ele veja. Você fez isso a primeira vez. O resultado, mostrar o resultado, nada mais é do que fazer a mesma coisa, tá? E aqui eu vou te mostrar como fazer isso. Mas antes, gente, recado importante, porque a galera da live roda, né? Na semana que vem, a gente vai ter, além das lives normais, vai ter uma aula super top, focada para exercícios corretivos no Pilates. Exercícios corretivos no Pilates. Uma aula top que eu estou preparando aqui para vocês. Porém, essa aula não vai ser por uma live no Instagram, tá? A gente vai ter as lives durante a semana. Porém, essa aula, essa aula vai ser ao vivo. Eu vou separar só o filé para vocês, tá? Vou separar os 20% para vocês. E para isso vocês vão precisar fazer. Eu vou deixar no story assim que acabar a nossa live. Vocês vão precisar fazer um cadastro para a gente avisar vocês por e-mail, para eu mandar o link do Google, tá? Vai ser ou pelo Google Meet ou pelo Zoom, um dos dois, tá? Mas eu mando o link para vocês. Por quê? Porque vai ser exclusivo e vai ser só o filé, tá? Gente, ó, se liga aqui, voltando. Mostrar resultados. Como? Tomar uma aguinha. Hidratação é importante. Primeira maneira de você demonstrar o resultado para o seu aluno, reavaliar, tá? Então, um hábito, né? Não um hábito, mas uma coisa que eu implementei e que tem sido bom para mim, eu coloquei, além da avaliação postural e dos testes funcionais que eu faço, tenho feito também goniometria, tá? Por quê? Em casos clínicos, vamos dar o exemplo dessa condromalácia bilateral de joelho, o meu aluno não faz agachamento completo sem dor. Então, na próxima reavaliação, eu vou colocar minha conduta. O que eu espero de resultado para ele? Primeiro, que ele consiga agachar sem dor. Ou que ele jogue bola e não sinta dor no dia seguinte. Então, essa é uma maneira de, quando você reavalia, você mostra para ele, você consegue comparar o antes e depois. Sabe quando você vê na fotinho lá o antes gordinho, o depois magrinho? É isso que você vai fazer com ele, só que de outra maneira, tá? Então, ele tem que, além da melhora que ele vai percebendo por aula, o que acontece? É uma hora que você mostra para ele, ó o quanto a gente evoluiu. Faz sentido para vocês, gente? Segundo ponto de como você pode mostrar resultado para o seu cliente, tá? Se liga.
perguntas-chave. Quando eu estou avaliando, e nesse aluno, né, que eu precisei fazer lá como que eu falei antes? Eu fiz um histórico, né, das lesões que ele já tinha tido, para a gente se situar um pouco. Ele só me falou todas elas depois que eu fiz uma pergunta. E a pergunta foi, prepara para anotar aí. Isso é uma coisa, gente, sem brincadeira. Já dei aula em faculdade, trabalho na clínica. Não tem essa pergunta na minha ficha de avaliação, tá? Mas eu sempre lembro de fazer. Falo para todo aluno para que faça, tá? Se liga na pergunta. Essa pergunta é chave, tá? João, um exemplo fictício. Além de todas as perguntas que eu fiz para você aqui, tem alguma... Agora é a pergunta. Tem alguma coisa importante que eu não perguntei que você queira me contar? E aí, quando eu faço essa pergunta, eu realmente faço esse silêncio depois, tá? Primeiro ponto é para não ser sugestivo, né, em falar alguma coisa. Mas eu falo assim, ô Mário, tem alguma coisa, além da avaliação que a gente fez, tem alguma pergunta que eu não fiz? Tem algo que você queira me contar que você acha importante eu saber? Para esse aluno, foi aí que ele falou, então, ó, preciso cuidar da condromalácia agora, só que eu já tive algumas outras lesões. Ah, é verdade. Tal. Ah, já tive tal. Além disso, essas perguntas-chave são importantes porque tem um outro caso. Olha que interessante esse. Esse aqui eu até compartilhei na última turma do curso com os alunos. Eu perguntei para ele e a hora que eu perguntei, uma das coisas que ele falou foi... Esse era um outro aluno, tá? Aluno de cervicalgia, cervicobraquialgia, bucha. Pensa numa bucha, tá? Eu falo bucha assim, no modo não pejorativo, tá? Não que o paciente seja bucha, mas o caso em si é complexo, tá? E que é delicado. Essa cervicalgia, o que estava fazendo? Ele já quase não conseguia mover o pescoço, ele já estava bem robozinho lá. Estava irradiando para o braço a dor. E fora essa dor, ele já estava com um formigamento constante na mão. Gente, batata, pinçamento de nervo, compressão. As protusões geram compressão. Ele estava com 2 protusões, se não me engano. Acho que era C5, C6, C6, C7. E na hora que eu vi, né, falei, cara, que delicado isso daqui. E a hora que eu fiz a pergunta, foi mais interessante porque ele falou o seguinte. Ele falou, ó, Misa, eu não consigo dormir à noite. Quando eu durmo, toda vez que eu durmo, eu acordo 4:30 da manhã. Por quê? Porque eu não aguento mais dormir, eu não encontro mais posição e a dor no meu braço está insuportável. Essa pergunta foi tão chave para mim que quando eu identifiquei o que eu precisava de resultado, eu poderia melhorar a questão das protusões que ele tinha, eu poderia fazer 1 milhão de coisas, mas eu senti que eu ia ganhar ele quando ele conseguisse dormir uma noite inteira de sono. E aí, depois de um tempo de tratamento, né, ele começou no final do ano passado, em 10 dias. Gente, eu sei isso porque esses dias eu fui contar, quando a gente estava conversando, eu busquei no WhatsApp para ver, e em 10 dias, tá, ele, lógico, foi um tratamento um pouco mais intensivo, teve os exercícios prescrevidos, ele conseguiu dormir até 6 horas da manhã. Ele dormia à noite, todo dia ele acordava às 4:30. Ele falou, Misa, eu dormi até às 6 horas da manhã. Né, eu mandei uma mensagem perguntando, e aí, como você dormiu? Aí ele falou, cara, você não tem noção da diferença que isso faz no meu sono, na minha qualidade de vida, né? O que eu entendi foi isso, mas o que ele falou foi, você não tem noção o quanto eu estou feliz por ter conseguido. E lógico, depois ele falou, devo muito a você, parará. E eu falei, não,
eu devo a você também, né? Porque você concordou e você foi participante, protagonista do seu processo de reabilitação. E isso eu percebi com uma pergunta simples, que é: tem algo que eu não perguntei que você queira me dizer? Essa é uma pergunta chave, gente. Então, sempre que você avaliar, lembra de perguntar isso, tá? Isso vai te dar muitas respostas e com isso você consequentemente vai conseguir atingir mais fácil, tá? E o nosso último tópico, estamos chegando no final da nossa live aqui. Muito obrigado a cada um de vocês que ficou comigo aqui esse tempo todo. E o nosso último tópico. Gente, não tratem as pessoas como dinheiro, como o dinheiro que elas representam, tá? Pô, Misael, isso é óbvio. Não, não é. Não pense puramente no pacote que a pessoa te paga, tá? Na mensalidade que ela te dá quando ela faz pilates, quando ela faz personal, quando ela paga um pacote de 10 sessões de reabilitação. Preocupe-se em... Aqui, ó. Primeiro ponto, estar presente, tá? A maioria das pessoas hoje, ela escuta, ela está ali fisicamente, mas ela não está em presença. Já conversou com alguém? Já teve esse desprazer de conversar com alguém e a pessoa está mexendo no celular enquanto você conversa com ela? E você, quer conversar uma coisa mega importante e a pessoa não sai do celular? Se você não está presente, é mais ou menos a mesma sensação que você transmite, tá? Então, esteja presente de corpo e alma. É escutar ativamente. Segundo ponto, seja atencioso com os problemas pessoais do seu aluno. Por quê? Primeiro, razão científica, tá? Para que vocês se liguem. O estresse é um dos pontos mais... é um dos que mais contribuem para a dor, tanto lombar quanto cervical, tá? Estresse. Por quê? Porque libera cortisol e porque diminui a produção de testosterona e por uma série de outras razões. Se preocupar com os problemas pessoais do seu aluno é também entender que muitas vezes ele não vai estar num dia legal e isso faz com que você adeque a aula que você vai dar naquele dia, tá? Isso é importante. Vou até ativar os comentários aqui. Se vocês tiverem alguma curiosidade nesse sentido, pode até colocar aqui. É importante se preocupar com os problemas pessoais dele, sim. Se isso ocorre por um lado, por outro, jamais leve o seu problema para ele. A não ser que o seu médico seja ortopedista e você acabou de torcer o tornozelo ou acabou de sofrer uma fratura, não leve o seu problema para o seu cliente. Nunca. Às vezes a gente acha que virou amigo do cliente, tá? Mas se você virou amigo dele, você vai atender ele de graça? Não. Então, não esqueça que vocês têm uma relação profissional e cliente e ele não está ali para escutar os seus problemas. Por mais que muitas vezes ele seja solícito, às vezes ele é uma pessoa aberta a escutar, pense que você está no papel de proporcionar qualidade de vida para ele. Então, você deve se colocar ali para escutar ele. E mesmo que às vezes a gente tem problema sim, tá? Às vezes a gente pode ficar um pouco mais quieto, às vezes a gente pode tá meio desanimado. Porém, entrou na aula, é outra pessoa. Da porta para dentro é o Misael profissional, tá? E aí lá é sorriso no rosto, é bom dia, é cumprimentar as pessoas, é perguntar como vai a família, como andam os projetos que ele tinha te contado, as coisas que ele tinha em mente. Beleza? E quarto e último, seja autêntico sempre. Ser autêntico, gente, eu demorei um pouco. Essa foi uma das coisas que eu mais demorei a perceber que faziam diferença e é uma coisa que a gente nem se toca. A gente, muitas vezes, tem coisa que o aluno gosta e a gente não gosta. Tem coisa que ele concorda e a gente discorda. E muitas vezes, se você não é autêntico, o que acontece? Não gera conexão, tá? Cada um de vocês que conectou aqui na aula, é por quê? Por conta da autenticidade.
Quando a pessoa é sincera e verdadeira conosco, a gente se conecta. E ser autêntico é parte disso. É você ser franco com o seu aluno, é você estar ali presente, é você ser atencioso com os problemas dele, você não levar os seus e ser autêntico também, tá? Não significa que você vai despejar tudo que você discorda do seu cliente, não significa que você vai ser arrogante, mal educado, qualquer coisa do tipo. Significa que se você pensa alguma coisa, seja verdadeiro com ele. Se você acha interessante ele fazer determinada coisa, coloca. Se você discorda, ele fala, ó, Misa, eu quero voltar a jogar bola amanhã, e você não acha interessante ainda, fala, tenha coragem para falar, tá? O ser autêntico, o ser verdadeiro é um dos pontos mais, como eu posso dizer, que mais tornam o profissional humano. E a gente precisa ser humano, porque nós lidamos com humanos e a gente, como profissional de saúde, a gente é responsável por levar saúde para as pessoas, tá? Então a gente não a gente não pode ser o vetor de problema ou de qualquer coisa do tipo. A gente está ali por uma missão muito nobre e é isso. Beleza, galera? Rapidinho, recado importante aqui antes de terminar a nossa live, tá? E surpresa também para vocês que ficaram até o final, tá? Ó, para quem não tinha visto ainda, para quem não ficou sabendo, na semana que vem, quinta-feira, às 21 horas, vai rolar uma super aula. Se você não assistiu a live de hoje, ela vai ficar salva no IGTV, tá? Foi top, top, top. A semana que vem, essa aula que vai rolar é sobre exercícios corretivos no Pilates. Então hoje a gente falou um pouco de como perder o medo de atender pacientes clínicos. Vocês aprenderam os pontos onde deve acertar e aonde não deve errar, tá? E não só isso. Além disso, na semana que vem a nossa live é prática, é top, é ver como é uma avaliação, é ver prescrição de exercício ao vivo, tá? Só que, como eu falei para vocês, eu estou separando para vocês o filé, tá? A gente vai ter as lives durante a semana, que é o Misa Responde, onde eu respondo as perguntas do pessoal. A gente vai ter as outras onde eu demonstro um exercício, mas essa da semana que vem é diferente. Vai por mim. Estou separando para vocês o filé do filé, tá? Então, eu vou deixar nos stories aqui o link para você se cadastrar, tá? Essa aula vai ser feita, eu só vou começar a divulgar a partir de amanhã. Vocês estão recebendo a notícia em primeira mão. Eu vou deixar aqui o link para vocês se cadastrarem. O cadastro é simples, você só vai colocar o e-mail, tá? E esse e-mail é para eu te mandar o link da aula. A aula vai ser feita ou pelo Google Meet ou pelo Zoom, tá? Algum aplicativo desse tipo. E na quinta-feira eu vou te mandar o link no e-mail, simples. Eu vou avisar você, tá? Falar, ó, galera, a nossa mega aula vai começar e aí eu vou mandar para vocês, beleza? Gente, por hoje era isso. Eu vou ativar os comentários aqui. Gostaram da live? Dá um joinha aqui. Melhor do que isso, coloca um foguetinho aqui, tá? Eu quase sempre uso o emoji do foguete. Por quê? Porque foguete não tem ré, galera. Foguete não tem ré. Foguete é pra cima e é pra cima que a gente tem que ir. Gente, se vocês gostaram da live, eu gostaria de dizer também que pra mim é um prazer enorme compartilhar, tá? Cada coisa que eu coloco aqui com vocês. Foi uma live de coração aberto. O exemplo que eu dei da vela, eu acredito piamente nisso. Quando a gente compartilha, quando uma vela compartilha a luz dela com outra, o tempo de vida dela não encurta por conta disso, o fogo dela não apaga por conta disso. Porém, as duas velas juntas conseguem produzir mais luz do que ela produzia sozinha antes. E isso é o que a gente faz aqui, tá? Então, eu compartilho de coração com cada um de vocês. Espero poder ter agregado, tá? Semana que vem, nossa super aula, tá? Essa aula vai ser fechada. Então, fiquem atentos aí no Instagram. As lives vão continuar. E, gente, obrigado.
Olha lá, Misael, na avaliação você usa o cimetrógrafo? Sim, eu gosto bastante de usar o cimetrógrafo, porém, o que eu gosto bastante é de tirar foto, tá? Eu acho que a foto é interessante porque ela elimina um pouco do caráter subjetivo, tá? Então, o que você faz? Tira uma foto para que você consiga ter um antes e depois. Isso é bastante interessante. Eu acho até um recurso um pouco mais interessante do que só o visual, tá? Às vezes quando eu tô com a sala cheia é difícil tirar foto do aluno, mas tendo oportunidade, cara, vamos supor, o meu aluno que não conseguia agachar, o primeiro dia que ele agachou eu fiz um vídeo. Por quê? Porque eu queria mandar pro personal dele, falar, ó o que o nosso guerreiro tá conseguindo, né? Então, gente, é método que eu uso, mas vocês podem usar métodos diferentes. Gente, obrigado pela galera que mandou os foguetinhos aqui, ó, todo mundo que participou, a Emi, a Elisane, a Jéssica, a Jéssica Bruna, a Jéssica Carvalho, a Hilary participou com a gente também, o Cristiano, Ianzito, a Lu Oliveira, Luana. E gente, mais uma vez, obrigado por tudo, obrigado por compartilharem esse momento comigo. Vocês fazem parte da jornada e é só gratidão a cada um de vocês que esteve aqui hoje. A live vai ficar salva no IGTV. Qualquer dúvida podem me chamar no direct também, e o story para você se cadastrar para a aula. Não esqueça, vai estar no story, beleza? Grande abraço, galera, fiquem todos com Deus, tamo junto, é só o começo.